Boa noite a todos, graças a Deus, graças a Jesus. Nos encontramos aqui com esta possibilidade de refletirmos sobre o comportamento humano de acordo com o Espiritismo, segundo a doutrina espírita. Sempre é de grande importância lembrarmos que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corpóreo. Definição feita por Kardec, que está na obra O que é o Espiritismo. É muito importante a reflexão do que é o Espiritismo, para que não venhamos fazer abordagens espíritas, utilizando-nos de ciências humanas, ciências, filosofias que são da mente de uma pessoa, ou informações vindas de um espírito, de um médium. A doutrina espírita se caracteriza pela grande quantidade de informações trazidas pelos espíritos, o consenso das respostas trazidas pelos espíritos através de diversos médiuns, espíritos superiores que esclareceram, que orientaram para a elaboração desta doutrina, a doutrina dos espíritos. Muitas vezes, na ânsia de buscarmos fazer parte desta sociedade ou aderirmos a esse comportamento social, condicionamento social, quem sabe muitas vezes buscando fazer prosélitos, não sabemos muito qual a razão, mas nos deixamos levar por ciências materialistas, aonde entendem que a alma é um efeito biológico. O corpo é a causa. Que o espírito passa a existir graças ao corpo, o que não é o esclarecimento que nos traz a doutrina espírita. Também, como é natural, muitos de nós que estudamos o judaísmo, retornamos hoje e estamos nas lides espíritas buscando o aprendizado que se faz necessário para o nosso crescimento como espíritos. E trazemos conosco, muito forte ainda, questões relacionadas ao judaísmo. No meio espírita é muito comum essa ânsia pelo mundo novo, chamado de regeneração, esquecendo-nos de que os judeus estão até hoje aguardando a terra prometida e ainda também o Messias. Nós já acreditamos em Jesus, mas ainda buscamos a terra prometida que Jesus já havia nos colocado de forma alegórica, que está dentro de nós. Aguardamos um mundo material e somos espíritos fadados à vida espiritual. Estamos passando por escolas terrenas, materiais, onde existe o início, o meio e o fim para o nosso crescimento, para trabalharmos as nossas virtudes e depois retornarmos para a espiritualidade, nosso local de origem, aonde permaneceremos eternamente junto ao Pai, como esclarece Jesus, de uma forma simbólica, mas nos dizendo que não haverá no futuro necessidade de reencarnações em planos materiais. E nós estamos almejando um mundo melhor material, muitas vezes descuidando do mundo interior. Pois se é uma condição vibratória, precisamos estar atentos para compreendendo essa realidade espiritual, essa realidade de espírito que somos, que viemos da espiritualidade e para lá retornaremos, que passamos por brevíssimo tempo no planeta Terra, 80, 90, agora 100 anos. Tempo curtíssimo para a idade do espírito. E chegará esse tempo que não precisaremos mais retornar
a essas escolas terrenas. E só não estamos em escolas mais avançadas porque existem mundos de regeneração, mundos felizes nesse universo extraordinário. E nós lá não estamos porque a nossa condição vibratória ainda não nos permite lá estarmos. É isto que esclarece a doutrina espírita com muita tranquilidade e com muita sabedoria. Quando tratamos das questões familiares, pois a família é com certeza o ponto de partida para vivermos em sociedade. Mas a família terrena, ela difere da família espiritual. O encontro de espíritos afins, a reunião de espíritos afins, é algo indescritível para nós ainda. Espíritos que têm os mesmos gostos, têm as mesmas tendências, não são melhores nem piores, são espíritos afins. A reunião desses espíritos, ele é algo que dá uma satisfação intensa quando espíritos já esclarecidos. Se espíritos ainda carregando ódio, tristeza, rancor, mágoa, maledicência, é lógico que vamos nos reunir com outros, vai criar um clima, né, de afinidade, mas não feliz. É lógico. É o que nos explica a doutrina espírita, falando, né, das muitas moradas da casa do Pai. E dando ênfase que a morada interior, esta é que determina a nossa condição espiritual, a nossa família espiritual. A família terrena constitui-se de espíritos que nem sempre são espíritos afins. É um grande exercício. Estamos num planeta de provas e expiações, aonde os espíritos superiores nos dizem que toda a expiação serve como prova. Ou seja, toda a repetição daquilo que não fomos aprovados no passado, ele retorna, estamos repetindo e serve como prova. Se vencermos as nossas imperfeições, desenvolvermos a virtude, estaremos passando na prova e expiando ao mesmo tempo. Ou pode ser apenas uma provação. Não tem vínculo com o passado, mas uma necessidade do presente de provar o aprendizado realizado na espiritualidade. E esta realidade e esta necessidade nos coloca em determinados grupos familiares terrenos, aonde estaremos aprendendo e desenvolvendo cada vez mais as nossas virtudes. Estar em uma família disfuncional não significa que estamos passando por expiação. Não necessariamente é o que esclarece a doutrina espírita. Pode ser apenas uma provação, uma necessidade de vivermos com pessoas que pensam que agem de forma diferente daquela que nós acreditamos ser a ideal para nós, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, aprendermos a respeitar o outro naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja. E podermos amar o outro, mesmo que esse outro não pense da mesma forma que nós. É uma aprovação, não há dúvidas. Por quê? Porque nós, estando na espiritualidade, lembrando, somos espíritos, nós não somos corpos. Temos o corpo humano importantíssimo para o nosso aperfeiçoamento espiritual, mas nós somos espíritos. E na espiritualidade nós aprendemos, nós desenvolvemos outros potenciais. Porém, naquele ambiente de amigos, de espíritos afins, é algo extraordinário. Com facilidade agimos dentro dos preceitos lá já adquiridos, já compreendidos. Mas ao nos distanciarmos deles, precisamos carregar conosco esse mesmo desejo, esse mesmo amor, essa mesma vontade. E assim a escola terrena, algo
local extraordinário, magnífico para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar espiritual, nos possibilita passarmos por estas provações, que nos conduzirão a mundos mais felizes, mundos interiores. Carregaremos conosco sentimentos de fraternidade, de amor, de respeito, independente do meio em que estejamos. Extraordinário! Vejam bem quanto é importante a nossa consciência de sermos espíritos. Retornamos para a família. E alguns querem vir junto conosco na esperança de que nós possamos auxiliá-los também nesta jornada. Amigos afins, outros nem tanto afins. Alguns desafetos do passado, porque não soubemos compreendê-los, não há dúvida. E não convivemos com eles na espiritualidade, por quê? Porque não temos afinidade. Na espiritualidade nós estamos no nosso grupo afim. Né? E assim retornamos para a Terra, lá convivemos com os outros, visitamos, conversamos, mas retornamos para a nossa família espiritual. E assim, dentro desta realidade, retornamos para o corpo físico, na intenção de aproximarmos-nos daqueles que não temos afinidade, que não soubemos respeitar a sua maneira de pensar e de agir. E nascemos como filho, como pais, como irmãos, para desenvolvermos esta virtude chamada amor. Precisamos desses locais ainda circunscritos para trabalharmos o amor em nós. Precisamos das caixinhas onde colocamos o amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor por isso ou por aquele outro. Nós ainda não aprendemos a amar na sua plenitude, assim como Jesus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é importante essa compreensão trazida pelo Espiritismo para que não venhamos a incorrer no erro de que estamos como vítimas em uma família. Estamos naquela família para pagarmos erros do passado, erros que nós não cometemos. Nós nascemos imperfeitos, precisamos ser provados se adquirimos determinadas virtudes ou não para seguirmos adiante. Então não é uma penitência nascer em determinada família ou outra, não é. É com certeza uma aprovação. É uma expiação ou não? Só os espíritos superiores a nós sabem e nós às vezes temos alguma intuição. Mas não nos coloquemos como culpados pelo comportamento inadequado do outro, afirmando questões que não são os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Estamos naquela família porque no universo não há uma família melhor para a nossa necessidade de aprendizado. Se houvesse, Deus, na sua sabedoria, no seu amor, nos colocaria na família certa. Ou em outra família. E Ele já nos colocou na família certa. É aquela que estamos e que precisamos aprender a amar. Porque no convívio diário, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar o outro, aprendendo a respeitar o seu espaço, a sua vontade, assim nós estaremos nos colocando em condições de viver na espiritualidade sem trazer dano nenhum para o grupo o qual nós estivermos participando, para as ações que estivermos realizando. Lembrando, vamos retornar para a espiritualidade, vamos viver lá mais 100, 200, 300 anos, para que voltemos novamente à escola terrena e vamos viver de forma intensa, pois lá são 24 horas ininterrupta, não há o corpo físico com a necessidade de repouso para refazer as energias. Teremos uma vida plena e intensa, como esclarecem os espíritos superiores. Então imaginemos 300 anos terrenos na espiritualidade. Com certeza
vai valer por 600, 900, até 1000 anos aqui encarnados na Terra. Então, é importantíssimo essa consciência do espírito que somos e de que não estamos aqui nessa família por castigo. É uma bênção estar junto a elas para desenvolvermos essas virtudes que vão nos levar à felicidade interior tão almejada por nós. Mas ainda almejamos carros, casas, almejamos retornar para o planeta Terra numa condição melhor, como se nós já fôssemos melhores para viver nele. Se fôssemos espíritos mais evoluídos, estaríamos já em planetas de regeneração. Não o somos, por isso que aqui estamos nessa escola. É o esclarecimento que nos traz a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é algo fantástico. Segundo Kardec, ela se apresenta em 3 aspectos. A questão, o fato dos fenômenos, né? A filosofia, a ciência, né? Que deram origem, que foram originadas desses fenômenos, e também a aplicação dessa moral. De fundamental importância, a aplicação dessa moral sempre nos traz Kardec. Ela se apresenta em 3 aspectos diferentes, justamente porque Kardec explica que alguns de nós ficamos no fenômeno, outros de nós nas letras, e outros de fato aplicam aquilo, a moral espírita, que é a moral do Cristo. Quando nós exigimos comportamento dos nossos pais, que eles ainda não são capazes de tê-los, significa que nós carregamos conosco ainda o desejo de que as pessoas enxergam o mundo pela nossa óptica, com os nossos olhos, que sintam o meio que nós estamos, de acordo com aquilo que nós sentimos. Nós não estamos aqui para educar ninguém, estamos aqui para nos reeducarmos. Mas as crianças que estão sob nossa responsabilidade, sim, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam da importância de nós, pais, educarmos os nossos filhos, mas também fala da ingratidão dos filhos e desses laços materiais de família. Pois os verdadeiros laços espirituais, eles ocorrem tanto aqui quanto na espiritualidade. Porém, lá na espiritualidade estaremos reunidos. Aqui, nem sempre, pelas nossas necessidades. Então, se nós educamos os nossos filhos de acordo com o que nós sabemos, que nós compreendemos o que é melhor para eles, e eles seguirem um caminho, outro, não é responsabilidade nossa. Não é nenhum karma. A doutrina espírita não usa esse termo, karma, né? Porque ele seria um olho por olho, dente por dente. Não. Causa e efeito. Ação e reação. Seria o efeito de uma causa anterior. Se ele segue o caminho da criminalidade, filhos que nós procuramos educar e que amamos, significa que há uma causa anterior para isso. Nós sabemos. Vidas passadas, vidas que antecedem a vida atual. Tanto vidas que antecedem tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Lembramos, nós somos seres com livre-arbítrio na espiritualidade também. Nós não vivemos só em mundos materiais. A bênção do retorno à esfera terrena, tanto na dor quanto nos momentos outros de desafio, é justamente porque a dor é muito mais intensa na espiritualidade, pois não temos os órgãos que limitam a nossa percepção do meio, trazendo uma dor moral indescritível neste momento. Então, estarmos nessa família abençoada, mesmo que os filhos tenham outra conduta, a culpa não é nossa, necessariamente. Não estamos espiando, não necessariamente. É uma provação. Uma simples provação. Que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, teremos condições plenas de remover a montanha da culpa, da incredulidade, da pouca fé que carregamos em nós. Deus, por que eu, Deus? E Deus, na sua sabedoria, nos
coloca como as pessoas ideais para o crescimento daqueles que conosco convivem, para participar do crescimento deles. Nós somos os únicos no universo capazes de participar do crescimento daqueles que conosco estão. E nós dizemos assim, meu Deus, por que eu? Porque eu estou apto a isto. Estou apto a viver naquele meio, naquela circunstância. Eu preciso apenas provar essa aptidão. Mas eu não me permito, acovardo-me diante das mínimas circunstâncias, porque estou preocupado com o que as pessoas no mundo material dizem. Nós não estamos preocupados com o que no plano espiritual dizem. O que Jesus pensa a nosso respeito, o que Deus sabe a nosso respeito. O que o nosso espírito superior, que é o nosso anjo guardião, que nos acompanha desde o início da nossa evolução, da nossa criação, nós não estamos preocupados com o que eles pensam sobre o nosso comportamento. Mas estamos ocupados com o vizinho, com aquele que passa, com o familiar outro. E não com aqueles que deveríamos estar pensando, meu Deus, como tu estás me enxergando? Jesus, como tu me vês? Meu anjo guardião, estou ouvindo os teus conselhos, as tuas orientações que ocorrem de forma extraordinária para o meu bem. Ocupa-se comigo há milênios. Será que eu já consigo te ouvir para que na família terrena, a qual me encontro neste momento, curtíssimo da minha existência espiritual, eu consigo compreender de fato que ali eu estou para me tornar uma pessoa melhor, que ali estou para que através do meu exemplo eu possa despertar neles o interesse das reflexões sobre a espiritualidade. Como eu me vejo diante desses? Dos nossos espíritos familiares, que querem o nosso bem, que alguns não retornaram conosco nessa jornada terrena, ou outros nos antecederam, retornaram já à pátria espiritual, nosso local de origem, aonde deveríamos almejar viver num plano mais espiritual, e criamos um mundo material também, nesta outra dimensão, que de fato é um mundo semimaterial, conforme esclarecem os espíritos. Ainda não é espiritualidade plena ao redor, né, do nosso planeta Terra. Temos cidades semimateriais, que não são percebidas pelos nossos órgãos físicos, certo? Mas ainda é matéria. Deus, espírito e matéria. Não é Deus, não é espírito, é matéria. E algumas vezes nós estamos tão preocupados com as questões da matéria, questões da física, da ciência humana. Buscamos nas ciências humanas respostas para as questões espirituais, soluções para as questões espirituais. A matéria não é a solução. Aí não há como sê-lo. Somos, como já sabemos, seres que antecedem o mundo material. E nós alegamos, muitas vezes, determinados comportamentos familiares pela condição física que nos encontramos, pela nossa anatomia. Muitas vezes justificamos determinado comportamento equivocado com relação aos familiares, justificando que somos pai, que somos mãe, que somos irmãos. Quem sente não é a carne. Quem sente é o espírito. Quem ama é o espírito. Se eu estiver num corpo masculino ou num corpo feminino, o amor será o mesmo. O amor não é um efeito biológico, é o que esclarece a doutrina espírita. E aqui, na terceira parte do livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade, Kardec pergunta aos espíritos na questão 891, visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos? E isso desde o nascimento? Resumindo,
colocando apenas parte da resposta, diz assim, ó: em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito. Vejam, nós sabemos que espírito não tem sexo. Quando retornarmos para a espiritualidade, seremos apenas espíritos. Carregamos conosco as impressões ainda do plano material que vão se desfazendo no decorrer do tempo. Então, o fato de habitar uma anatomia masculina ou feminina não vai me tornar um espírito melhor. Não vou ter amor maior por habitar um corpo masculino, um corpo feminino. É sexualidade masculina e feminina no corpo físico servem para a reprodução. Não há reprodução de espíritos na espiritualidade. É o que nos esclarecem os espíritos. Então nós justificamos algumas vezes o nosso comportamento inadequado devido à questão biológica, à questão anatômica. O que é um equívoco. Precisamos compreender melhor a nossa responsabilidade conosco, com as nossas ações, para que saiamos da condição de desculpismo e possamos amar um sentimento de paz interior ao convivermos, ao refletirmos sobre os nossos atos. A doutrina espírita é extremamente esclarecedora. Vamos aproveitar do estudo realizado no Livro dos Espíritos, onde está contida toda a doutrina espírita, e nas outras 4 obras que complementam, utilizando-nos também da obra, das outras obras de Kardec, Viagem Espírita, 1862, o livro O que é o Espiritismo, a Revista Espírita na sua grandeza e diversidade de informações a respeito do Espírito, de quem de fato somos. E com essas verdades, carregarmos conosco aquela fé inabalável que vai nos tornar capazes de convivermos no lar, de convivermos nos lares de uma forma tranquila, em paz, na certeza de que não somos seres perfeitos, mas que já carregamos em nós o desejo de nos tornarmos pessoas mais felizes. E assim, quando vier para junto de nós, em novas encarnações, espíritos que necessitam estar na nossa proximidade, vamos já no ventre da mãe aceitá-lo como é, não exigindo-lhe determinada aparência física, determinada anatomia masculina ou feminina. Não vamos começar rejeitando-o no útero da mãe, desejando uma menina ou um menino. Muitas vezes, já despertando sentimentos outros nesses queridos que estão reencarnando. Vamos aceitá-los na anatomia que vierem. Vamos aceitá-los com a aparência que vierem. Vamos amá-los pelos simples fatos de serem humanos, assim como nós. Desta forma, estaremos nos colocando em condições de viver nessa família universal de uma forma que não venha causar dano àqueles que conosco convivem e que, se for permitido por Deus, possamos tornarmos exemplos vivos da moral evangélica. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos amparem e nos auxiliem. Muito obrigado, meus irmãos.